Vamos lá, então vamos orar pelo pastor Manuel de novo. Oração demais nunca faz mal, né? Estenda suas mãos aqui à frente. Pai, no nome de Jesus, usa o teu servo agora, debaixo da unção, ó Deus, dá todo o teu poder, fala com ele. Nós sabemos, ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, uma igreja ungida, abençoada naquele lugar. O Senhor sabe o quanto eu amo a ele, a Marcinha, Deus, são um casal precioso que o Senhor escolheu de trás das malhadas para estar à frente do teu povo, servindo ao Senhor no teu reino, fazendo a diferença naquela cidade de 4 Barras, em Curitiba, naquele lugar, na região metropolitana. Ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio de ter amigos de fé, amigos, irmãos preciosos, amigos, ó Deus, que são parecidos com Jesus. O Senhor sabe o quanto eu o admiro, como pastor, como pai, ó Deus, como família. Que o Senhor continue usando poderosamente eles nesse lugar, e que a tua graça esteja sobre ele, a tua unção, ó Deus, toca os nossos corações através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu sempre deixo a minha esposa pregar primeiro, porque se precisar eu desprego alguma coisa, né? Mas os homens tá tudo bem, né? Não precisa defender nada da nossa classe aqui, tá tudo bem? Vai, mandou essas mulheres mudarem, foi muito lindo. Glória a Deus. Então, louvado seja Deus, né, Gil? Falei, qualquer coisa eu pego no final e acerto tudo do nosso lado, né? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, né? Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é uma espada cortante, amém? Que a palavra de Deus diz que ela atinge o nosso espírito, a nossa alma e separa. Porque o problema maior da igreja, do mundo hoje, é a alma. A alma do ser humano que está gritando, e a alma está muito ligada com aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que é o egoísmo. E o espírito está mais voltado para aquilo que é de Deus. Amém? Nós temos que ser um povo que nós vamos viver pela palavra de Deus no espírito. Viva no espírito e não satisfaça as obras da carne, que está ligada com a alma. Não é? E é nisso que nós temos que viver. Graças a Deus. A Márcia é uma mulher extraordinária que Deus acrescentou na minha vida. E desde o primeiro dia que eu vi ela, eu já tive uma certeza no meu espírito que seria a mulher que Deus tinha reservado para a minha vida. Amém? E somos felizes e alegres e felizes para sempre. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estou sentindo falta do Cezinha, né? Da esposa dele, a Renata, né? Ah, estou meio desviado. Não participar do retiro como esse, irmão, precisa de muita oração, né? Glória a Deus. Mas nós conhecemos um casal precioso ali, o Edson e a Dani, amém? E as suas filhas, que são preciosas demais. Nasceu uma amizade ali, amém? E a gente chega aqui, parece que vocês estão querendo devorar nós, assim, com a cara assim, né? Depois você vai conhecendo as pessoas e vai amando e sabendo que temos os mesmos desejos, a mesma vontade de servir o mesmo Deus, amém? Glória a Deus. Provérbios capítulo 22. O pastor Gil deixou livre, mas que nós falássemos sobre um assunto, sobre família e educação de filhos. Então vamos nessa segunda parte agora, Provérbios 22, no versículo 6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amém? Graças a Deus. Pai, nós já oramos aqui, a tua igreja já orou, o pastor Gil, mas nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos aqui para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Faz a divisão mesmo, conforme a tua palavra, da nossa alma e do nosso espírito, para que possamos ouvir a tua voz e sermos fiel à tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Queridos, nós temos uma convicção, e eu creio que toda igreja no Brasil e no mundo hoje que realmente quer fazer a vontade de Deus, existe no coração dos pastores verdadeiros um desejo, fazer uma reforma na igreja, não é verdade? Fazer uma reforma, e essa reforma é bem interessante, que ela é completamente diferente de uma inovação. Você veja bem, você tem um sofá na sua casa, hoje em dia não se faz muito isso, não é? Mas você tem um sofá na sua casa
E muitas vezes nós temos um desejo de inovar, jogamos aquele sofá lá fora, né, irresponsavelmente, como muitos lugares fazem, 4 barras, a nossa cidade faz isso, coloca o nosso sofá lá fora e quer que a prefeitura venha dar um final para ele, não é? Jogamos o lixo lá fora e deixamos que eles se virem com isso. Então, a inovação é isso, você tem um sofá e você joga aquele sofá fora e você compra outro, diferente, completamente diferente, porque queremos uma coisa diferente. Mas a reforma, isso é inovação, mas a reforma é você ter um sofá que já está usado, e você leva ele no estofador, e você pede que você o reforme outra vez, para que ele volte para a sua casa exatamente como você comprou. Isso é uma reforma, você voltar ao original, você trocar o que tiver usado já e voltar o que saiu fora e você voltar ao principal. É muito interessante, mas eu creio que qualquer homem aqui ou mulher que vai identificar com o exemplo que eu quero dar para você. Eu sou meio metido a fazer tudo, né? Nós temos uma chácara que é a chácara da igreja e a casa de recuperação, e eu vivo dentro da nossa chácara, roçando com os meninos, carpino, cavalcando valeta. Temos a casa de recuperação e graças a Deus também começamos um trabalho lá que tem dado muito certo. É um canil de cachorro de rua. Nós temos 130 cachorros de rua na nossa chácara, né? E ali nós estamos trabalhando diariamente e os recursos não são abundantes como nós queremos, nós temos que fazer muita coisa. E nós fazemos uma cerca e nós renovamos uma cerca e fazemos uma coisa e outra. Mas se você vai fazer uma cerca assim por exemplo, de ripa, e você corta a primeira, eu quero fazer uma cerca com 60 centímetros de altura, pequenininha assim mais ou menos, 60. E você usou a primeira medida, esse vai ser o modelo. Aí você corta a segunda, a terceira e você vai usando cada vez mais a segunda ou a terceira de modelo. Quando você chegar na 100, com certeza absoluta não vai estar mais igual à primeira. É assim ou é? Você já percebeu isso? Você usa mesmo 60 centímetros, mas usa a segunda como modelo. Depois, se você usa a terceira, se você usa a quarta, lá vai estar diferente. O certo é você pegar aquela primeira e você cortar todas as madeiras como modelo a primeira. Porque se você chegar lá, você vai chegar igual. Se você sempre usar o outro, a segunda você vai ter diferente no final. Então nós precisamos entender que nós como igreja, como família hoje, nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Não usar os modelos que nos deram no decorrer dos tempos. Porque os modelos que nos deram, irmão, que é a ciência, os modelos que nos mostraram são modelos, irmão, que estão fora do modelo original de Deus. Assim como a pastora Márcia falou agora em pouco para vocês, nós temos esse desejo no coração, porque nós, de acordo com a palavra de Deus, a própria palavra do Senhor diz que hoje não existe mais grego, nem judeu, todos são filhos. Assim como Deus também não olha para mim, não olha para as mulheres como homem e mulher, Deus olha para nós como filhos. Deus olha para nós e a mulher no tempo de hoje tem que ter esse desejo no coração de ser a ajudadora idônea da casa e da família, tem o seu papel, o seu valor dentro de uma família. E Deus nunca quis que a mulher fosse desvalorizada. Você percebe o seguinte, que todas as seitas e as heresias do mundo todo, quanto mais elas se afastar de Deus, mais elas escravizam a mulher. Você perceba que em todas as nações da terra, lá no meio do povo árabe, coloca-se uma burca na mulher e a mulher é usada simplesmente como um objeto. Um povo completamente longe de Deus. Mas Deus fez a mulher para andar do lado do homem. Não é? É quando a gente usa esse exemplo. Deus não colocou, não fez do umbigo do homem para que a mulher não andasse na frente. E nem fez da parte de trás das costas do homem para andar atrás. Deus fez da costela para andar junto com o homem. Mas tem que andar junto. Porque quando se a mulher quer tomar posição e tomar conta de dirigir, de governar uma casa, uma família, isso é fora dos padrões de Deus. É necessário que nós possamos voltar, irmão, ao propósito original de Deus. Nós vivemos em uma geração que a maioria da geração cria os seus filhos sem honra. Os seus filhos não dão honra para os pais, não dão respeito. Compreende? A respeito de família, nós aprendemos muito com o pai do pastor Giovanni, que é o nosso irmão Giovanni velho, não é? E aquele homem de Deus, ele nos deu muito exemplo, assim, glorioso, que eu nunca vou me esquecer no começo da minha conversão.
que ele diz o seguinte assim, que algumas vezes ele pegou os filhos desrespeitando, né, a Beth, no caso o Gil, quando eram criança, e ele dizia o seguinte assim, ó, você não vai desrespeitar porque essa é a minha esposa, você é o meu filho, e eu não espero, e eu não desejo que nenhum homem, e nenhuma mulher, e muito menos uma criança, mesmo meu filho, desfaça ou desrespeite a minha esposa, que é a sua mãe. E nós temos que entender que o maior presente que um pai pode dar para um filho, o maior presente que um pai pode dar para um filho é amando a mãe dele. O maior exemplo do mundo, respeitando, honrando. E assim que nós vamos educar e vamos ensinar os nossos filhos a ser dessa forma. Nós vivemos em uma geração que se afastou completamente, irmão, dos planos de Deus. E é interessante que quando o diabo ele quer fazer alguma coisa sobre a face da terra, o diabo não estoura de uma hora para outra, não. O diabo planta uma semente. E o diabo sempre quer trabalhar com as crianças para preparar uma próxima geração. Porque se o diabo preparar as crianças, são elas que depois farão acontecer as coisas. Você perceba que nós vivemos uma degradação muito grande da família, e nós entendemos que o diabo, ele investiu muito nas gerações passadas. A psicologia, alguns anos atrás, ensinou que a criança tem que ser livre, fazer o que quiser, agir da forma que quisesse agir, porque os pais antigamente eram muito rígidos e colocavam muitos limites sobre os filhos, e a própria experiência mostrou, e a psicologia voltou atrás, mostrando que as crianças realmente precisam ter limite, que as crianças precisam ter educação, que as crianças precisam aprender de acordo com os pais desejariam ensinar. Então nós precisamos, irmão, nós como igreja dos dias de hoje, nós não podemos esperar que os nossos filhos comecem uma nova geração. Porque se os nossos filhos começarem uma nova geração, é porque nós falhamos. Os nossos filhos têm que preparar uma próxima geração, que terão como base aquilo que nós vamos ensinar de acordo com a palavra de Deus. E os nossos filhos, irmão, ele precisa olhar para nós. E é uma coisa que nós perdemos muito, porque você veja bem, eu sou de uma geração, né? Tenho 46 anos de idade, eu sou de uma geração da onde nós éramos em 8 irmãos, mas nós não passaríamos na sala ou na cozinha, os mais velhos estivessem conversando, passasse no meio. Não é assim, não é? Nós não jamais íamos preparar o almoço, o café, para as pessoas comerem nossa casa. Jamais nós seremos os primeiros a meter a mão no pote de bolacha e pegar a bolacha, não. Nós íamos comer depois que os mais velhos comerem. Nós não falaríamos na hora que nós queríamos, nós falaríamos na hora que podíamos falar, porque o nosso pai, né, o meu pai e a minha mãe, simplesmente olhavam para nós, e aquele olhar já dizia tudo. O chicote vai pegar depois que a visita foi embora. E eu aprendi o que é ter temor a Deus com a minha mãe, gente. O meu pai, ele era tranquilo, certo? Um homem seria uma pessoa mais serena, morreu com 88 anos de idade. Gente, pensa num homem maravilhoso que Deus me deu um grande privilégio de conhecer e ser educado por ele, o meu pai. Ele era quieto, calado, certo? E a minha mãe sempre falante, sempre tomando as decisões e correndo. O meu pai estava sempre dando uma direção certa e acabou. E a minha mãe era aquela que trabalhava, que ia para a roça, né? Nós fomos criados no sítio. E a minha mãe, ela dizia assim, ó, nós somos lá, meus pais eram descendentes lá do Pernambuco, pernambucano, e alagoano, ali os dois juntos ali. E se ela dizia o seguinte assim, ó, eu vou te pegar bichinho depois. Irmãos, não tinha esse negócio que eu via os meus vizinhos fugir, correr, ia para o mato, ia para a casa do vizinho, depois voltava e estava tudo bem. Mamãe dizia assim, no dia que eu for pegar um filho para bater, e se ele fugir de mim, quando eu pegar, eu mato de uma surra. E quem queria morrer? Quem era doido? Ninguém queria morrer. Então você não dissesse assim, ó, eu vou ali pegar meu irmão, parava e gravava. E esperava a sua, era chinelo, era vara, era corda. Acho que a última surra que eu tomei foi de corda. Entendeu? Nós estávamos, acho que debulhando, me lembro assim como hoje, ele estava debulhando feijão, né, na roça, comendo feijão assim, numa sala, aquela coisa toda assim.
eu desrespeitei as minhas irmãs mais velhas. Minha mãe pegou com uma corda que até hoje eu me lembro. Entendeu? Mas graças a Deus por isso, pela correção, pela direção. Então nós tínhamos esse respeito maior pelos nossos pais e não tínhamos em nossa cabeça a ideia que nossos pais eram nossos amigos. Era ou não era? O nosso pai era pai, nossa mãe era mãe, não era amigo, eram os amigos da escola, os vizinhos, eles eram pais, eles não eram amigos. Você está entendendo? E hoje nós temos que entender o seguinte, que eu posso ser amigo do meu filho, mas é um amigo diferente do amigo da escola. Porque é o seguinte, esse amigo da escola, eles brincam, batem na orelha do outro, não é? Brincam, lutam, fazem aquela coisa toda, mas são amigos. Agora eu, com meu filho, além de ser amigo, eu sou pai dele. E o pai merece respeito, a mãe merece respeito. A mãe merece realmente ser honrado. Você está entendendo? Esse dia eu ouvi um áudiozinho de um teólogo, ele dizendo o seguinte assim, ó, que a mãe dele falou para ele que ela não queria que ele o amasse, mas que ele o respeitasse. Não sei se alguém viu isso, e é muito interessante isso. Ele diz o seguinte assim, ó, ele pediu para a mãe, disse, mãe, eu vou em tal lugar, em tal festinha com meus amigos. A mãe disse, não, você não vai. Aí ele disse o seguinte, se eu não for, não amo mais a senhora. Ela disse assim, quem falou para você que eu quero que você me ame? Eu quero que você me respeite. Porque se você me amar e você não me respeitar, o seu amor não tem valia nenhuma. Agora, se você me respeitar, o seu amor será verdadeiro. Aleluia. Você está entendendo? Então, o respeito, ele leva para um amor verdadeiro. O respeito, ele leva para um amor de exigente, realmente com atitude e com valia. O respeito leva o filho a cuidar de um pai, de uma mãe, na sua velhice. O respeito leva o filho a honrar os pais, quando for velhinho, quando for velhinha, cuidar na velhice dos seus pais. O respeito, porque esse amor que o mundo diz que ama, não é amor, irmãos, é um sentimento. E o sentimento é muito volúvel, ele muda de uma hora para outra. São circunstâncias. Então nós precisamos entender, meus amados, que nós precisamos voltar a ensinar os nossos filhos os princípios verdadeiros da palavra de Deus e da honra para os mais velhos, sabe? De respeito, de dar o lugar no ônibus, de dar o lugar na cadeira que o mais velho está ali sentado. Está ali no consultório médico, chegou uma pessoa mais velha, ele